Espero que bem, né? Super bem, que bom que você está aqui, Armando, legal. Eliane, amiga da Bruna, né? Ah, legal. Se você quiser abrir aí e falar um pouquinho. Prazer começar essa apresentação aí com vocês. Já fiz minha inscrição. Ah, legal. A experiência da Bruna. Legal. Nossa, a Bruna é nossa... Saiu daqui do workshop da ABC. É uma das nossas roteiristas. E deixa eu ver, Débora. Débora eu não conheço. Não conhecemos, eu acho. Tá entrando outras pessoas aqui, mas eu não sei como é que é esse negócio, gente. Enfim. Acho que a gente pode começar. Vamos começar, então. César, a gente vai começar, tá? Pode começar a gravar. Acho que já começou, a gravação já foi iniciada. Bem. Gente, já comecei agora. Maravilha, maravilha. Eu não consigo, na verdade, há muito tempo que a gente não usa essa plataforma, então eu não sei exatamente as carinhas, se vocês forem chegando, se vocês quiserem abrir a câmera, não tem problema, pode estar de rolinho na cabeça, a gente não se incomoda, mas é só para dar uma pressãozinha de leve, mas se vocês não quiserem, tá tudo bem, mas sei que é mais legal, né, quando a gente consegue ver as pessoas, e é uma outra comunicação. Para mim, né? Para mim, que sou vidente. E para mim, que sou cega, é importante que vocês abram o microfone para eu reconhecer a voz de vocês. O Armando, por exemplo, eu já quero como ledor na nossa audioteca. Eu não entendi, você quer como o quê? Ledor em audioteca, uma pessoa que lê para pessoas cegas, né? Que grava, que faz gravação para pessoas cegas. Tá. Ledor. Nunca ouviu? Então a gente vai falar sobre isso, pronto. Eu acho que eu não conheço realmente a palavra. Então. Desculpe, eu estou achando estranho, não sei se está acontecendo com as outras pessoas, mas tá tendo um retorno aqui no meu... mesmo. Não sei. Eu acho que o microfone de alguém tem um fantasma falando aí. Não, eu acho que o microfone de alguém está aberto. Se vocês puderem desligar, aí depois, quando vocês quiserem abrir, não tem problema nenhum. Vai ser um maior prazer ouvir vocês. Como é que eu consigo ver isso aqui, César? O que você quer? O que? Eu não entendi. O microfone que está aberto. Você clica aqui em pessoas. Está vendo lá em cima? Ou não, aonde? Tem uma barra de comandos do Teams onde tem sair. E, gente, eu vou ficar aqui eternamente, porque só vejo ignorar. Mas agora deu tudo certo. Mas você dá uma força para a gente aí, César? É só você clicar em pessoas, que ele vai abrir uma barra com todas as pessoas que estão... mostrar os participantes. Para você estar em participante. Porque ele muda a forma de falar para cada um. Mas para mim ele está dizendo pessoas, é isso. Maravilha. Então a gente tem aqui a Adriana, o Armando já se apresentou, Eliane também, a Débora, Duaia. Que nome bonito, diferente. É Duaia querida? Não sei, é querida? Se for que eu imagino. E Marcela Albuquerque. Gente, vamos lá. A gente vamos começar aqui o nosso papo. Assim, estou eu e Cida aqui, porque é meio Cosme e Damião mesmo, como a gente vai dar o curso junto, a gente já começa junto. Eu sou Georgia Rodrigues, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, mas eles estão presos num rabo de cavalo. Eu estou levemente maquiada, uso um batom vermelho, meio nude, meio vermelho, um óculos de armação vermelho, óculos de grau de armação vermelha, um brinco de pingente e estou vestindo uma camisa branca e uma calça não dá para vocês verem, mas eu estou com uma roupa branca. E a gente está aqui no meu estúdio de locução. Cida, se descreva. Sim. Oi, gente, eu sou Cida, muito conhecida como Cida Leite, nesse meio da audiodescrição. Então, eu sou uma mulher cega, eu sou branca, tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros, estou usando batom nude, brincos que eu não sei se vocês veem, umas pedrinhas pretas, uma camisa preta e branca. Isso. Então, gente, por que a gente se descreve? Esse é o básico, né? Por isso que a gente sempre começa se descrevendo em qualquer lugar que a gente tenha uma pessoa com deficiência visual.
seja baixa visão ou seja cega total, e ao longo do curso a gente vai explicar um pouco isso para vocês, é importante que a gente se descreva, né? Para que a pessoa com deficiência visual construa a imagem da mesma forma que nós, videntes, que é como a gente chama, eu, vidente, da mesma forma como eu vejo. Então, por isso é super importante que a gente, ao lado de alguém, ou se vocês chegarem próximos de uma pessoa com deficiência visual, vocês se descrevam. Agora, o que a gente vai... A nossa proposta aqui, a audiodescrição é uma carpintaria, né, Cida? Sim. Então, assim, a nossa proposta no curso é ensinar para vocês, na verdade não é um curso, é um workshop, é uma sensibilização bastante, com bastante conceito, com muito conteúdo, muita prática, para a gente ensinar para vocês como que funciona, o que é o recurso de acessibilidade de audiodescrição. Então, eu vou começar falando também da minha trajetória. Eu sou formada em jornalismo, eu tenho formação em jornalismo e artes cênicas, em teatro, e inicialmente eu comecei minha trajetória como dubladora, ainda trabalho com dublagem, com locução, jornalismo eu trabalhei durante muito tempo, e há uns aproximadamente 12 anos eu encontrei, muito por acaso, a audiodescrição em um filme. Era DVD nessa época, eu coloquei na tecla diferente, teclei uma tecla lá diferente, e veio esse som, esse canal que eu não entendia muito o que era. E aí o meu filho, que era muito pequeno na época, ele falou: isso é para cego, mãe. Eu falei: mas para cego? Eu, como sempre fui muito ligada na questão da narração, fui tentar entender o que era aquilo e descobri que existia um recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual que se chamava audiodescrição. A partir daí, eu fui estudar, fiz uma pós-graduação na Federal de Juiz de Fora, uma especialização em audiodescrição, e de lá para cá eu criei uma produtora chamada Inclusive Acessibilidade, em que a gente produz o recurso de acessibilidade da audiodescrição para pessoas com deficiência visual, a legendagem e a Libras para pessoas com deficiência auditiva. E isso já se vão 13 anos que a gente vem trabalhando aí na Inclusive, não só com produções audiovisuais, mas com eventos, shows, museus. A gente trabalha muito com espaço museal, em que também tem muitas produções audiovisuais, e vocês vão ter a oportunidade de entender que a produção audiovisual ela permeia meio que tudo, né? Você pensa que num espaço museal só tem obras de arte, artes visuais, imagens estáticas, não. Por exemplo, na pandemia, eu já vou emendando assunto, né? Na pandemia, o Museu de Arte do Rio, com o qual a gente trabalha há muitos anos, estava fechado, e eles transformaram as exposições em produções audiovisuais, e a gente acessibilizou essas exposições. Então, assim, o que eu quero dizer? Que é um mercado de trabalho muito amplo, muito amplo. Né? A gente é a segunda edição desse workshop, e assim, uma coisa que foi muito bem-vinda para nós é que a gente tem algumas pessoas com as quais a gente trabalha do primeiro workshop que a gente fez. Uma é a Bruna Gosling, que vai ter a oportunidade de falar para vocês, ela é uma das nossas principais roteiristas, e a Carol Luz, que ela é uma produtora, ela fez o curso de audiodescrição, o workshop de audiodescrição, mas é uma produtora. E um produtor de espetáculo, ele precisa... De eventos, ele precisa entender de audiodescrição, porque hoje em dia tudo está na rubrica. Você fez qualquer coisa que você coloque, qualquer projeto que seja incentivado, ele precisa ter acessibilidade. Então, isso tudo a gente vai desenvolver um pouquinho durante o curso. Fala um pouquinho, Cida, porque senão não para, né? É verdade. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu já disse que sou uma mulher cega, eu tenho 53 anos, perdi a visão totalmente aos 9, eu nasci com baixa visão e perdi gradativamente. A minha formação é em História e Direito, mas aí, ao longo da vida, eu tive uma lesão medular. Por conta disso, eu tive que me afastar dos órgãos onde eu trabalhava, e foi quando eu descobri a audiodescrição em 2007. Fui usuária do recurso até 2010, fiquei deslumbrada, queria muito estudar, e eu completo 10 anos agora de audiodescrição, porque eu fiz o primeiro curso, um curso de introdução no Instituto Benjamin Constant, e aí logo depois eu fui convidada para fazer parte da comissão de audiodescrição do Instituto, né? O Instituto Benjamin Constant é a única instituição
federal pública para pessoas de educação para pessoas com deficiência visual, onde eu estudei, onde eu trabalhei como revisora de Braille, porque eu também sou revisora de Braille, onde eu trabalhei como professora de História, numa parceria com a Secretaria de Educação do Estado, onde eu, né, era lotada. E aí a audiodescrição entrou na minha vida como estudo e como trabalho em 2013. Nunca mais parei, tenho assim, um caminho longo de formações. Então, no Instituto Benjamin Constant, eu colaborei em 12 cursos de introdução como consultora e também falando sobre a legislação pertinente ao tema, né, da audiodescrição, porque a gente tem uma legislação robusta e por isso a gente tem que lutar, porque é direito nosso, sim. Fui para o Acre também dar uma formação, fui para Cuiabá, com a Geórgia também, estive aqui fazendo a primeira edição e muito feliz de estar fazendo a segunda edição aqui na ABC. A gente trabalha várias frentes, né? Dependendo do que se é proposto. Então, a nossa maior proposta aqui é trazer para vocês um pouco de teoria, porque a gente não tem como escapar dos conceitos e terminologias, eles são importantes porque são a nossa base, os nossos fundamentos, mas a gente também vai fazer muita prática com vocês. Então, vocês vão reparar que, a partir de agora, a gente vai falar sobre os temas que a gente vai abordar. Então, a gente tem um momento de teoria, mas aí, sempre nesses momentos de teoria, a gente vai apresentar trabalhos sem e com audiodescrição, para vocês entenderem como é que uma pessoa com deficiência visual recebe um produto sem audiodescrição, o quanto que ela apreende desse produto, né, dessa produção, desse serviço, e com audiodescrição. Eu posso afirmar a vocês que pelo menos 70% a gente perde. Mas um filme com muita fala, vocês não conseguem compreender só tendo fala? Depende. Porque assim, o filme não é feito só de fala, não é só aquela história, né? Não é só aquele diálogo. Enfim, tudo tem uma série de imagens que devem ser descritas para eu conseguir realmente usufruir e fruir dessa obra audiovisual, tá? Então, você fala agora dos temas ou quer que eu inicie? Pode iniciar. Posso? A gente vai só falar um pouquinho para vocês quais são os temas que a gente vai... São 12 encontros que a gente vai ter, então a gente vai dar uma passada nesses temas, o que vai ser desenvolvido durante essas aulas. Aí depois, quando a gente terminar, acho que seria legal a gente se conhecer um pouquinho, vocês falarem um pouquinho, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai papeando aqui, vai tentando sanar as dúvidas de vocês. Então a primeira aula é sobre acessibilidade e inclusão. Isso. Eu costumo dizer que a acessibilidade é a única via de alcance à inclusão, porque todo mundo fala, né? Temos que incluir, mas se não acessibilizar, não inclui. Então, se pulou o caminho da acessibilidade, não tem atalho para chegar à inclusão. É o único caminho, é a única via. Por quê? Porque a acessibilidade é o que traz segurança, conforto e autonomia, né, para a pessoa com deficiência. Então, eu tendo acessibilidade, eu posso me incluir. Então, se eu vou a um cinema, por exemplo, que tem um filme né, que agora é lei, a gente vai falar sobre isso também no workshop, com audiodescrição, certamente eu saio daquela sessão de cinema e consigo conversar com os meus amigos, com os meus familiares, sobre o que eu assisti. Então, eu interajo, eu estou incluída. Agora, se eu saio do cinema sem ter recebido o recurso da audiodescrição, eu posso garantir a vocês que a perda é de 50% em diante. Eu falei 70%, mas 70%, assim, pela estimativa que a gente já tem, né? Então, para eu ser incluída, todos os recursos de acessibilidade eles têm que estar presentes em qualquer serviço, produto, produção. Mas, para falar em acessibilidade e inclusão, vocês precisam também, né, de conhecer alguns conceitos e terminologias. Então, a gente vai tratar do conceito de pessoa com deficiência, porque, felizmente, hoje nós não somos mais tratados como pessoas portadoras de deficiência, pessoas especiais. Especial para mim a Geórgia, que era, além de tudo, uma boa audiodescritora, além de ser minha amiga, né? Mas, assim, então, pessoa com deficiência, nós, pessoas com deficiência, também somos um público consumidor de arte e de cultura.
Nós vamos também tratar do conceito de acessibilidade. Uma coisa, só que eu queria complementar o que a Cida está falando. A gente fala meio que junto, sabe, gente? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês falam, mas é porque Ai, por favor, tendo dúvida, é só sinalizar, tá? Pode sinalizar e a gente pode... Até porque a gente quer conhecer vocês um pouquinho, porque semana que vem a gente já está junto, né? É isso aí. Então, assim, porque é muito comum a gente falar, isso todo mundo fala, erroneamente, é deficiente, não é deficiente. É pessoa com deficiência, isso veio mudando ao longo do tempo, né? Sim, a gente vai falar. Depois era portador. Essa linha histórica na nossa primeira aula, vocês vão entender por que. Então, isso é uma coisa muito que é comum a gente ouvir as pessoas falarem deficiente. Até pessoas, até jornalistas, você ouve a pessoa falando deficiente, mas é totalmente equivocada, é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência. Então, isso é muito importante. A deficiência é uma característica, né? E aí eu costumo dizer, não tem problema de me chamar de cega, porque cega eu sou. Então, bobagem ficar, você, né? Eu te chamo de quê? De deficiente visual, de pessoa... Qual é o certo? O certo é me chamar de uma pessoa cega, porque se sabe que eu sou cega, é isso. Se é uma pessoa que tem baixa visão, é uma pessoa que tem baixa visão. Né? Não precisa ter esse milindre. Não dá para chamar um homem de 1,90 m de ceguinho, porque aí a gente já chega, né, no caminho do capacitismo que a gente está... Ceguinho não dá para de jeito nenhum. Não dá para de jeito nenhum. Então, a gente vai trabalhar essas questões todas, tentando desestruturar essas barreiras que também foram levantadas ao longo do tempo, né? A história prova o quanto de preconceito nós sofremos e que a gente está, inclusive, nesses momentos de sensibilização, porque a Georgia falou, né? Esse workshop é um momento de sensibilização. É verdade. A nossa intenção é que vocês gostem do recurso da audiodescrição, mas, sobretudo, que vocês entendam que há pessoas que são invisibilizadas até hoje por conta de uma deficiência. Né? Então, como se eu, por exemplo, não conseguisse fruir de uma obra de arte, ainda que seja de arte visual, e aí a gente pode falar isso, né, mais a miúde nas aulas, eu quero que vocês se sintam muito à vontade para me perguntar. E é uma das razões de ter sempre uma dupla trabalhando junto na audiodescrição, porque a audiodescrição é isso, é uma prática em equipe. Então, a Geórgia não aceita fazer um trabalho sem a consultoria de uma pessoa com deficiência visual. Por sua vez, essa pessoa com deficiência visual, não basta que ela seja uma pessoa com deficiência visual para se propor a ser um consultor, um audiodescritor consultor. Tem que fazer exatamente isso que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Começando a dar os primeiros passos para uma viável profissionalização, porque é uma área, é uma profissão, é uma carreira e que a gente deve respeitar porque envolve muito estudo e muito trabalho, isso a gente pode garantir. Exato. Ninguém fica rico, mas vale a pena, é muito prazeroso. Então, a gente trabalha em equipe, por isso que a gente está aqui hoje, a Geórgia como audiodescritora roteirista e narradora, e eu como audiodescritora consultora, e trazendo para vocês algumas experiências como usuária do recurso, porque também tem isso, né? Eu tenho essa vivência de mundo, então eu estou dentro também desse guarda-chuva todo, eu estou como uma profissional da área, mas também como uma usuária do recurso da audiodescrição. Um ponto que eu acho importante, que a gente fala assim, que é muito o nosso dia a dia, né? Mas aos poucos, parece até propaganda, né? Falando no curso vocês vão ter oportunidade, mas é mesmo isso, porque tem um processo de produção da audiodescrição, que é a roteirização, a consultoria com uma pessoa com deficiência visual, depois a narração, depois a mixagem, depois a revisão. Então, esse processo inicial, ele tem dois profissionais que assim é o roteirista e o consultor, que é a pessoa com baixa visão ou pessoa com deficiência visual. Então, por isso que a Cida fala que ela é audiodescritora consultora e eu sou audiodescritora roteirista e narradora. Nem todo mundo, porque eu trabalho com voz há muitos anos, escrevo há muitos anos, eu tive a oportunidade de juntar essas duas competências, né, que é a escrita e a fala. Mas nem todo mundo, na verdade, quer ser narrador ou porventura, deseja também ser narrador ou deseja só ser narrador e não ser roteirista, o que também é uma coisa interessante, porque vocês vão ver ao longo... a gente vai dar uma oficina de narração, é muito importante que o audiodescritor narrador entenda de audiodescrição,
audiodescrição. Não precisa ter uma proficiência, não precisa, mas assim, se você compreender o trabalho que você está fazendo, ele vai fluir de uma forma muito melhor, inclusive na hora de você gravar. Porque você tem que cortar texto, e às vezes você tem que saber o que você vai cortar. Né? Como Não, você... mas isso tudo muito sempre negociado, porque lembrando que é uma prática em equipe, né? Sim. Então a gente não... Mas só para vocês entenderem que, assim, a gente permear como é que funciona esse início desse processo. Eu acho que a gente nem trabalha com narrador que não tenha... que não seja audiodescritor. A gente não... né? Porque a narração da audiodescrição não é uma locução. Também tem essa diferença entre locução e narração de audiodescrição, que a gente também vai tratar sobre isso. Isso, inclusive, está já normatizado pela ABNT, a gente vai passar por esse momento quando a gente trouxer a linha do tempo também, né, da legislação, da normatização da audiodescrição. Bom, então, na primeira aula, a gente vai trabalhar isso, acessibilidade, inclusão. Dimensões da acessibilidade. Isso, conceito de pessoa com deficiência, conceito de capacitismo, conceito de barreiras, né? Então, a gente vai falar das barreiras comunicacionais e atitudinais, vocês vão entender por que está errado na lei. Eu sempre aponto, assim, eu acho que foi um grande equívoco da lei, está todo mundo hoje... Eu acho que já é consenso isso, né, de que a barreira atitudinal, que é a forma como as pessoas se comportam em relação às pessoas com deficiência, né, as pessoas sem deficiência, como agem, como reagem quando encontram, quando conversam ou quando não conversam, né, com as pessoas com deficiência, principalmente a deficiência visual. É uma coisa impressionante como a pessoa com deficiência visual... ok que o mundo seja quase predominantemente visual, mas a gente tem muito para contribuir, embora a gente não enxergue. E detalhe, assim, a gente vê, tá? Essa coisa de dizer assim, ai, desculpa, eu perguntei se você viu o filme, eu vi mesmo. Eu vi porque a visão começa aqui, no cérebro, né? O olho ele só joga para fora o que eu comecei a ver no cérebro. Então, eu vi o filme sim, eu vi aquele espetáculo, eu vejo a chuva cair, porque assim, está escutando a chuva cair, você está vendo a chuva cair, porque é isso, porque às vezes a chuva está miudinha, mas eu estou escutando e nem por isso eu não estou vendo a chuva cair, né? Eu estou vendo, eu estou escutando e estou vendo. É só uma questão de exercitar a escuta sensível e a educação do olhar, para vocês entenderem que a gente consegue caminhar juntos, pessoas com e sem deficiência. Eu acho que nesse ponto é uma coisa da barreira atitudinal que a gente fala que é o maior problema que a gente enfrenta. Sim. Né? Assim, principalmente como produtor, várias vezes. Isso não é de agora, e isso eu tenho certeza que várias empresas, várias pessoas que trabalham, produzem acessibilidade têm isso. Assim, mas para que a gente vai fazer audiodescrição para um cego no cinema, para o filme? Mas para quê? Para quê? E cego vai ao cinema? Assim, cego vai ao cinema, só que isso é muito comum, gente. Sabe, é muito comum essa distância que a gente criou da pessoa com deficiência. Eu acho que muitas dessas barreiras, e aí eu vou trazer um exemplo clássico, não agora, mas, enfim, quando a gente estiver na aula semana que vem, é assim, como que a gente tem receio de nos aproximarmos da pessoa com deficiência. É receio mesmo. Né? Será que eu vou saber isso? Será que eu vou saber falar com a pessoa que é cega? Será que eu falo? Será que ela está vendo? Isso que a Cida sente, para a gente, eu já senti. A primeira vez que eu fui apresentada a uma pessoa com deficiência visual, eu falei, pelo amor de Deus, não me apresenta. Eu fiquei com medo, porque eu não sabia como me portar. Até eu entender que era só um arquivo diferente. O arquivo que a Cida tem, eu não tenho. O arquivo que eu tenho, a Cida não tem. É simples. Assim, somos variações sobre o mesmo tema. Mas, assim, eu acho que, para quem trabalha nessa área, é muito importante a gente desidentificar, desestruturar, desmistificar essa ideia essa distância que a gente tem da pessoa com deficiência. E esse trabalho com o consultor é bárbaro nesse sentido. Sabe, assim, como que essa aproximação, isso é fundamental, para que você, exatamente, a gente, quanto produtor, você leve isso, né? Você precisa levar essa aproximação para você vender mesmo, porque é um produto, a acessibilidade, você vender um produto de qualidade, você precisa acreditar que aquilo vai ser importante para outra pessoa.
Entendeu? Então, assim, essa barreira atitudinal é um dos maiores problemas que a gente ouve, assim, como se fala em capacitismo também tem um capacitismo com as pessoas. Isso você vai entender, vocês vão entender bem claramente, assim, depois, ao longo do curso, né, Cida? Sim. Bom, e aí a gente vai para a aula 2. Na aula 1, a gente vai apresentar para vocês um materialzinho, um conteúdo prático, né? Um exemplo de como uma pessoa com deficiência visual vivencia um filme, né? Que a gente não vai dizer qual. Um filme. Legal, assim. Bem interessante. Na segunda aula, aí a gente já entra na audiodescrição, né? Em algumas definições, porque, inclusive, hoje já existe um estudo, assim, audiodescrição é necessário defini-la? Isso é o título de um texto que eu vou deixar depois como sugestão nas referências para vocês lerem, organizado pela Flávia Maier e pelo Júlio Pinto. Esse é um artigo do livro que eles organizaram, porque eles trazem várias definições de pesquisadores, né, de pessoas que estão dentro das universidades pesquisando a audiodescrição, pessoas que trabalham já no mercado da audiodescrição, e também nos documentos legais. Então, a gente traz essas definições que são importantes, que são norteadoras, mas que não se fecham. Então, porque a audiodescrição ela também está sendo construída, né? É um recurso recente, é um recurso muito recente para a história. Eu que fiz história, década de 70 que a expressão audiodescrição foi utilizada pela primeira vez nos Estados Unidos, então isso não é nada, de 70 para cá não é nada. Assim, eu sou velha com 53 anos, mas a audiodescrição... o hectarismo, né? Alto hectarismo. Mas, assim, para o recurso em si, para o que se conhece da audiodescrição, tem muito pouco tempo. E a gente vem estudando. Felizmente, a gente tem tido oportunidade, muitas pessoas estão se qualificando profissionalmente, mas também estudando. Então, nas universidades, já tem alguns laboratórios, eu faço algumas ações na UFRJ, na UFPB, na UFPE, justamente para as pessoas entenderem que a audiodescrição ela está em todos os ambientes, né? A gente fala da produção audiovisual, imaginem vocês uma palestra, por exemplo, num evento acadêmico-científico, e aí o apresentador resolve apresentar um vídeo legendado. E aí a pessoa com deficiência visual realmente, nessa hora, fica boiando, né? Literalmente. Então, a produção audiovisual está também nesses ambientes, por isso é que a gente está lá dentro mostrando o tempo inteiro que a gente está presente, né? Nós existimos. Uma coisa que eu acho legal, assim, a Cida está falando dessa parte teórica, mas a gente tem muita preocupação de trazer vídeos. Ela já até falou isso, eu queria reforçar essa ideia. Porque o legal mesmo, eu acho que a gente só entende a audiodescrição vendo, né, e praticando a audiodescrição. Então, a gente vai trazer muitos trabalhos que a gente tem desenvolvido em produção audiovisual. A gente vai falar sobre festivais de cinema, que existem festivais no Brasil voltados para pessoa com deficiência. A gente já participou de alguns festivais. Então, tem coisas muito legais. Assim, não, são festivais inclusivos, né? Festivais inclusivos. Isso, mas que disponibilizam todos os recursos de acessibilidade. Então, a gente já teve o prazer, né, de trabalhar em alguns deles. E aí a gente está trazendo para vocês os melhores, assim, as coisas mais legais que a gente fez, que a gente acha que é interessante para vocês compreenderem. Então, assim, a gente vai permear, a gente vai rechear toda essa teoria, que é uma teoria que é muito prática, fora a parte da legislação, que é precisa, mas é uma coisa mais rápida, assim, a gente vai trazer sempre vídeos para vocês entenderem, aprenderem e absorverem o que é a audiodescrição, para não ficar só na coisa teórica. Mas aí eu fico puxando aqui para o meu lado, né? Já que eu fiz direito, a legislação ela é fundamental, porque a gente tem que fazer valer os nossos direitos, é claro, né? Nós somos os principais fiscais da lei, então não cabe somente ao ONP esse papel. E, além disso, também a gente deve ler o texto legal com uma criticidade. Então, não é tudo que está na lei que eu tenho que aceitar, sabe?
Então, essa questão, por exemplo, né, que a gente traz... porque todos os sites têm que estar acessíveis. Cadê os sites acessíveis? Porque toda produção cinematográfica agora tem que ter acessibilidade comunicacional, que é a audiodescrição, Libras e legendagem descritiva, né, ou LSE, legendagem para surdos ensurdecidos. Que, infelizmente, ontem eu escutei uma pessoa dizer que basta ter legendagem em português para a pessoa surda compreender um filme, assim, fiquei chocada. Falta de informação. Pois é, então é tudo isso que a gente quer, assim, desconstruir com vocês. Qualquer dúvida, vocês perguntem, porque, assim, o que deve ser audiodescrito? Tudo que é visual, mas tudo mesmo, Cida? Não, aí é que entra a expertise do profissional da audiodescrição com as diretrizes e princípios que a gente vai trazer para vocês, né? Se a audiodescrição é uma tradução de imagens em palavras, porque é isso que é, Sim. Né? Além de um recurso de acessibilidade comunicacional. Uma tradução intersemiótica. Então, a gente traduz as imagens em palavras, mas que palavras? Palavras específicas, claras, porque são escolhas tradutórias, já que se trata de uma tradução, tá? Então, tudo que é visual deve ser audiodescrito. E tem regras, na verdade, né? Tem diretrizes e princípios que a gente vai trazer para vocês. Não dá para ser como assim... Isso é legal de vocês estarem buscando esse workshop, porque assim, o mercado virou um grande mercado, né? Um supermercado. E assim, e tem de tudo. E aí você vê coisas sendo descritas que você fala, meu Deus do céu, não respeita absolutamente nenhuma diretriz, isso é uma tradução, isso foi se perdendo. Então, essa qualidade, esse cuidado de respeito, evidentemente que tem bom senso, de respeito a essas diretrizes e princípios, é que vai trazer a qualidade do trabalho. Isso a gente não tem dúvida. Né? Então, assim, nesse aspecto, o conhecimento ele é fundamental, né? Porque o que a gente vê são profissionais assim, de fato, sem qualificação, fazendo de qualquer maneira, e muitas vezes por conta de um capacitismo, que é para cego. A gente ouviu isso várias vezes, né? Porque a gente entendeu? É para cego. Então, faz lá. É melhor qualquer coisa do que nada. Melhor qualquer coisa do que nada. Consultor, nem só. Para que consultor? É mais um para dividir o dinheiro. Falando português, claro, é mais ou menos isso, sabe, gente? E não é isso que a gente pretende aqui, né? Nem é isso que a gente pretende com a gente, muito menos com vocês. Então, assim, essas diretrizes, elas são fundamentais. E é muito legal, porque faz todo um... Quando a gente passar isso para vocês, vão ver que faz todo um sentido essa carpintaria. Por que a gente descreve de cima para baixo, da esquerda para a direita? Por que a gente começa pela pele, cabelo e por aí vai? Tem todo por que a gente faz a leitura ocidental das imagens? Tem todo um porquê, tem um estudo para isso. Né? Isso que a gente quer tentar passar um pouquinho para vocês. E assim, essa aula 3, a aula 4, a gente vai falar sobre, porque são 19h36, de repente o pessoal quer perguntar alguma coisa, meios e modalidades de transmissão da audiodescrição, se ela é aberta, se ela é fechada, se ela é gravada, tem audiodescrição ao vivo, tem muitos eventos que acontecem em audiodescrição ao vivo, a gente já fez eventos de jazz, aí a pessoa, mas de jazz? Sim, de jazz. Você conhece os instrumentos, você sabe, a gente teve uma coisa muito curiosa, um evento, que foi um case muito legal, que foi quando a gente foi chamado para fazer um festival de jazz. E eu fiz essa pergunta, mas eu que já trabalho há um tempo, eu falei, mas de jazz, o que a gente vai descrever? Gente, era um evento na Marina da Glória, no outono, aquela luz maravilhosa. A Marina da Glória tem um cenário no entorno que é maravilhoso. Uma paisagem maravilhosa. O que a gente vai descrever? A gente vai descrever tudo, inclusive essa paisagem maravilhosa. A gente fez um entorno de 360 graus na Marina da Glória. Foi lindo. Foi a nossa cereja do bolo. A gente fez o bolo e depois a gente nem sabia que a cereja ia ficar tão boa. Assim. Ficou muito legal. E aí as pessoas vieram e nos deram esse feedback, né? As luzes, e sem capacitismo, sabe? Olha, e agora está anoitecendo. Não, quando se trouxe a descrição dos prédios com as luzes acendendo, as pessoas já entenderam que está anoitecendo. Que estava anoitecendo. Então, não precisa, sabe? Então, são essas escolhas tradutórias e claro que a gente vai muito, né, pelo que a obra pede em termos de poeticidade, de criatividade, enfim, mas a gente é criativo, a gente gosta, assim, porque a gente acredita também na arte.
né? A gente não quer essa audiodescrição reta, linear. Convencional. A gente até faz. É. Por exemplo, na verdade, num show de jazz, a gente tinha vários músicos, que eles precisam ser descritos. Os instrumentos precisam ser descritos. Como é que está a composição dessa cena? Como é que está a composição desse palco? Ok, mas tem todo um entorno ali que a gente pode dar uma bossa. A gente trabalha muito sobre acessibilidade estética, que é um ponto que a gente vai dizer, que a gente vai falar muito sobre isso. É possível, sim, em algumas obras, você criar. Às vezes, não. Entende? Mas, assim, muitas vezes você tem uma liberdade estética que você pode criar coisas incríveis. E às vezes, não só no roteiro, mas através da voz. Vocês vão ter oportunidade de ver, ouvir produtos nossos em que a gente sobrepôs camadas de vozes para poder entregar aquele produto audiovisual da forma como a gente compreendeu. Então, assim, tem isso, tem show de jazz, tem teatro, produções audiovisuais várias, tem batizado, eu mesmo já fiz aniversário de 15 anos, casamento, parto, 15 anos, por acaso, era uma família de pessoas com deficiência visual e a menina ia fazer 15 anos e eles queriam uma audiodescritora. E fui eu e uma colega, a gente fez, a Cida fez a consultoria desse roteiro, a gente fez toda a audiodescrição desse evento. Foi bárbaro, sabe? Então, assim, onde tem pessoa com deficiência visual, quer dizer, e mesmo não tendo, é importante, porque na rubrica, como eu vou reforçar isso, todo projeto incentivado tem na rubrica recurso de acessibilidade. Isso precisa ser feito, e precisa ser feito com qualidade. Né? Não é porque é para a pessoa cega, que é para a pessoa surda, que se a gente vai fazer qualquer libras, qualquer legendagem, achando que a legendagem descritiva, onde você tem as informações sonoras, né, que é importante para a pessoa com deficiência auditiva, você acha que legendagem por si só já resolve? Não, não resolve. Né? A audiodescrição feita do jeito que... Não, você tem, eu quero entregar uma qualidade que eu gostaria de receber. Então, para isso que a gente está aqui. Então, assim, você tem, falamos já de festival, as plataformas que são utilizadas para transmissão de audiodescrição nos cinemas, porque hoje isso é uma realidade, a gente veio batalhando há muitos anos, não sei se vocês sabem, mas hoje é possível uma pessoa cega ir ao cinema porque ela tem uma forma de transmissão através de algumas plataformas. Isso foi uma coisa que vem sendo batalhada, né, Cida? São os aplicativos e equipamentos, né, que a gente vai trazer para vocês também, a gente vai problematizar. Porque nessa vida a gente tem que problematizar tudo, né? A gente não pode aceitar tudo do jeito que vem, só porque veio. Então, a gente traz também algumas questões com pontos a serem refletidos. O que é mais funcional? Eu chegar no cinema e receber um equipamento né, que me permita receber audiodescrição fechada porque é individual, né, com aquele equipamento de tradução simultânea, ou eu ter que levar um celular, baixar o arquivo da audiodescrição daquele filme, chegar lá e esperar que sincronize o arquivo com o filme quando o filme começar. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Vai explicar tudo tá? Isso bem detalhado. E depois as etapas do processo de produção, 1 e 2, porque a gente vai falar de todo esse processo de produção, roteirização, consultoria, narração, mixagem, revisão. A gente vai passar por tudo isso aí. E as oficinas. Oficinas, a gente vai ter 3 aulas de oficinas de roteiro, em que, da outra edição, a ABC disponibilizou a turma, a gente faz uma parceria com a turma que faz aula de roteiro, que eles têm aulas de produção, né? Então, eles produziram, tinham vários curtas que os alunos da ABC produziram, então eles trouxeram, disponibilizaram isso para nós, né, para a turma, e a turma, a gente junto vai escolher, a gente vai fazer esse filme e esse filme, aí a gente divide a turma, e aí, quer dizer, isso é mais no final, né, Cida? Mas no final, não, você está na parte certa. A partir da aula 7 vai ser tudo assim, porque... Oficina de roteiro, sim. Isso. E o legal é que a gente também vai trazer produtores que trabalharam com a gente. Isso. Né? Então, tem uma produtora para quem a gente já trabalha, né? A gente vai trazer a Patrícia Chamon, que é produtora de vários filmes brasileiros. O último dela foi o Desapega, esse filme da Glória Pires do Chu. O Chu é
é um diretor de cinema que dá aula aqui na ABC. A gente vai trazer a Luana Ramos, que foi... vamos tentar trazer, porque ela está morando fora do Brasil, tem a coisa do fuso, mas a gente vai tentar trazer. Ela trabalha o Festival Internacional de Filmes sur les Handicaps, Cinema Sem Diferenças, que é um festival de cinema muito interessante. É um festival francês. Francês, que enfim, agora tiveram 2 mostras já. Esse festival são inúmeros filmes, e ela trouxe para o Brasil uma mostra em Niterói. E é muito, muito, muito legal. A gente fez em 2019 e a gente fez a de 2022. 2022, quando abriu. Isso. E a gente vai trazer também a Bruna Gosling, que a Bruna foi uma das nossas alunas aqui do curso, que é jornalista, e assim, e ela dedicadíssima, super dedicada, e ela acabou entrando para a nossa equipe de roteirista e de narradores aqui da Inclusive, né, para falar um pouquinho para vocês como é que foi esse processo para ela, dessa descoberta e tal. Então, a gente vai ter oficinas de roteiro, de narração, vamos gravar, a gente vai gravar isso aí, a gente vai roteirizar, vocês vão ter a consultoria com a Cida e com o Léo Dias, que é uma outra pessoa que tem deficiência visual, que vai estar com a gente, né, o Léo. Sim. E aí a gente vai dividir essas turmas e tal, a gente vai fazer tudo isso junto, e depois a apresentação dos trabalhos. Então, são 12 encontros que a gente vai ter. É um workshop, um curso, na verdade, gente, isso é muito importante, né? É uma super sensibilização, que eu tenho certeza que vocês vão sair bem monitorados, mas, assim, é importante dizer que não é um curso de... Continuar a busca. Continuar, é um início. Os estudos, né? Pensa nisso, assim, é a porta de entrada. Isso. É uma boa porta de entrada, porque, inclusive, vocês vão estar com a certificação da ABC. Isso. Que também é um diferencial, porque o que a gente está vendo de cursinho de 20 horas nas redes sociais, que não tem certificação, ou, enfim, né, que não tem todo esse processo de planejamento, de preparação que a gente faz, que a gente tem, enfim, isso a gente só sabe fazendo, e eu acho que vocês vão se interessar pela área. Eu quero muito que o bichinho da audiodescrição morda vocês, pique vocês, e vocês fiquem se coçando para estudar e para trabalhar muito pela audiodescrição de qualidade. Porque é um mercado amplo, sabe, gente? É novo, mas é assim, tudo, cada vez mais. Vocês me desculpem, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas já desse me falar, porque a audiodescrição agora está no Mercado Livre. Eu falei, não, tá na Shopee. Porque, assim, tá uma coisa absurda. Tipo Shopee. Sabe? Porque é o tempo todo. Mas tá brotando, sabe? Do nada, assim. Você fica, meu Deus, mas por que tá tão ruim assim? Tá ruim assim porque, né? Porque exige mesmo investimento. Esse investimento que vocês estão fazendo agora, a Georgia fez quando ela foi fazer especialização em audiodescrição lá na UFJF, que foi uma especialização semipresencial. Né, que eu não tive a oportunidade de fazer, porque nós fizemos treinamento com o Joel Snyder em Maceió, né, em Pernambuco. A gente saiu daqui 2 vezes para fazer, eu fui até Colatina, enfim, para fazer também um outro treinamento com ele. Isso, é um caminho de aprendizado, é um caminho de investimento, de empreendimento, e, sobretudo, de muita vontade de fazer. Assim, tem que ter vontade. Sentiu que não é a praia? Não quero ser audiodescritor. Então, ok. Até porque, na verdade, é isso que a gente estava falando, gente. Assim, em produção, a produção a gente está produzindo uma exposição agora, a gente não, que tem vários filmes, porque não são vídeos. Hoje a gente descobriu... Os dela. Quase que a gente faz uma bobagem. Depois de anos trabalhando, a gente falou, porque vídeo... Não, no caso dela, não. Pode ser vídeo, mas no caso dela é filme Super 8. Filme Super 8. Aí, quando a gente falou um vídeo, ela, não é vídeo, é filme Super 8. É filme Super 8. Então, ok, a artista está nos dizendo isso, a gente fica super feliz, a gente não tem que ter vergonha, constrangimento, né, Gê? Sim. Foi uma aula assim, que a gente recebeu agora no final da tarde, né? O que eu queria falar dessa história, dessa exposição, é assim, muito trabalho, sabe? A questão, você não se identificou com narração, você não se identificou com roteiro, mas a produção é um negócio gigantesco, sabe? Você vai fazer uma exposição... Difícil. Por exemplo, o MAR, Museu de Arte do Rio, são 800 obras. É claro que a gente não tem condição de fazer 800 obras, mas minimamente você tem que fazer 20 obras. São vídeos, são vídeos, são produções
é muito grande. E esse organograma ele é muito gigante. Então, assim, você pode se identificar com a produção, por exemplo. E é legal que você entenda de acessibilidade. Aliás, a gente gosta de produtores bons de acessibilidade, né? Porque que é o que falta também. É, que é o que falta exatamente. também. Gente, deixa eu. Olha só, pouquinho. são 10 para as 8. A gente falou para burro, né? A gente fala. Vocês não querem falar um pouquinho? Sobre vocês. Querem. Tem dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Na verdade, eu tenho tantas dúvidas que não sei nem por onde começar. Nem sei quais são as dúvidas, mas isso Você é está só um no lugar detalhe. certo, Armando. Você vai fazer um curso. Essa é a minha vontade, com certeza. Mas eu entendi que as aulas vão ser gravadas, né? E a aula vai ficar disponibilizada por 48 horas após o dia oficial da aula, é isso? Sim. Tá. Não, a gente vai fazer as aulas ao vivo e depois elas sim, ficam Perfeito. Não, disponibilizadas. perfeito. Eu estou perguntando isso porque eu estou entendendo que a primeira aula vai ser na terça-feira que vem, Exato. correto? Dia 18, se eu não me engano. Isso. É aniversário da Mariângela, então eu acho que eu vou faltar na primeira aula. Eu Olha, tenho como assistir depois. Tem, claro. E o seguinte, veja bem, gente, tendo dúvidas, a gente evidentemente vai criar o tradicional grupo no WhatsApp. Vocês tendo dúvidas, é só acionar a gente. É tudo aqui, tá tudo, entende? A gente E a gente vai disponibilizar material também para vocês ao longo do curso, percebendo o interesse de vocês por algum conteúdo específico. A gente corre atrás se a gente não tiver. Claro. Entende, Armando? Fica tranquilo. Mas aqui, então, já que você não vai estar terça-feira que vem, se descreve rapidinho. Quer dizer, eu não sei se eu não vou estar, eu ainda estou combinando isso com ela. Né? Está negociando. Eu quero estar, mas por outro lado é aniversário dela, então a gente tem que chegar num acordo que seja bom para todos, né? Com certeza. Me descrever rapidinho, eu não sei como me descrever rapidinho, eu acho que eu nunca fiz isso. Então vamos lá, Vamos lá. Bom, eu sou branco, tenho um cabelo curto, tenho um bigode, um cavanhaque branco, já bem grisalho. Meu cabelo não é tão grisalho quanto o bigode e o cavanhaque. Eu tenho, sei lá, 1,78 m de altura, aproximadamente, acho que é isso. Sou formado em análise de sistemas. Aliás, isso é outra pergunta. Minha formação é uma formação como analista de sistemas, eu trabalho já há muitos anos como analista de sistemas, mas eu estou buscando mudar realmente de área e fazer alguma coisa que eu acho, que pelo menos me parece ser mais interessante para a humanidade, vou dizer dessa forma, tá? Que bom. Que vai contribuir mais para a humanidade. Sim. Inclusive, ano passado eu fiz um curso de tradução para dublagem. Tá, já cheguei a fazer 2 traduções, mas é um trabalho que ainda não, digamos, engrenou como eu gostaria, por diversos motivos. E o que me levou para esse trabalho de tradução para dublagem foi justamente pensar que a tradução, a dublagem, conversando muito com a Mariângela sobre isso, eu percebi que a dublagem é uma coisa que pode ser muito importante, muito útil para muitas pessoas. Não é só uma questão, pô, você não sabe inglês ou você não sabe russo, não é isso. Você não consegue ler legendas. Existem pessoas que têm dificuldade para ler legendas, existe todo um processo. E mais agora, aprendi um pouquinho com vocês essa questão também do deficiente visual e do deficiente auditivo. Não basta só ter a legenda. Pessoa com deficiência. Não tem problema. A pessoa com deficiência, que não basta só ter uma legenda também, que isso não é o suficiente, né? E eu entendo que essa proposta de audiodescrição, por tudo que eu percebi que vocês falaram agora, audiodescrição num show de jazz, eu nunca imaginei isso. E me pareceu uma coisa tão interessante. Mas entendeu? Então, isso tudo, mas estou falando isso tudo para dizer o quê? Ok, eu sei ler e escrever em português, inclusive dizem que eu escrevo bem. Né? Um dos muitos trabalhos que eu faço na minha área é escrever muita coisa. A minha não formação numa área mais voltada,
Não faz diferença? Isso aí tem Nenhuma algum diferença. problema? Não, não, pode ter certeza. Eu já tive, né, informações, já tive alunos da física, matemática, professores de Legal. universidade, tá? Fica tranquilo. Não tem, Não tem, não. Não, é o seu O que desejo de estar, fazendo de diferente. aprender uma coisa, algo novo, é o que vale para a gente. Evidentemente que, né, a gente tem, até nas características, tem ensino médio completo, né? Porque a gente trabalha com linguagem, você tem que ter minimamente um português, você tem escolhas tradutórias que são importantes, mas assim. Sim. Agora, deixa eu falar uma coisinha da descrição, voltando a um assunto aqui, da descrição do Armando. Olha que coisa interessante, assim, é o que é o diferencial, não é que é o diferencial, o que cria, uma das coisas que cria uma audiodescrição mais interessante. O Armando, ele se descreveu, ele faltou falar, ok, porque ele não sabe, né, que ele está usando fone de ar com headset e ele usa uma camisa verde. Mas atrás dele, vamos lá, Armando, ele tem uma bancada atrás dele, se não me engano, uns livros, um receiver, não é isso? Um receiver? Tá dando para ver? Exatamente, tem um Tá dando para ver. receiver. E à direita dele, ele tem duas caixas com vinis, é isso? Exatamente, tem uns 600 vinis aqui na minha Isso coleção. aí, olha só, gente, isso aí cria uma identidade do Armando. É um cara que coleciona vinil. Eu já saio com vejam a importância da descrição da pessoa e do ambiente onde a pessoa está. Sabe, assim, esses detalhes, porque evidentemente você não sabe, mas assim, a audiodescrição que a gente bacana, ela se faz no detalhe, né? Assim, a roupa que eu estou vestindo, hoje eu estou mais classiquinha, mas às vezes eu estou mais, mas assim, isso cria uma identidade. O cara, olha, ele tem um receiver. Quem tem um receiver hoje em dia? Eu já Cara tô que gosta de música, eu acho. Né? Isso já traz ele um pouco, se já aproxima. Essa pessoa é assim. A Eliane, que vai se descrever daqui a pouco para a gente, né? Tem outra característica. Então, são esses detalhezinhos que são legais, sacou? Essas descobertas, sabe? No filme de suspense, a arma atrás a pontinha da arma atrás do laptop, que vai dizer que tem um assassino ali naquela sala. Entendeu? São essas coisinhas que são muito legais, assim. Porque a descrição por si só é legal, a gente pode aprender a descrever, mas aprender a observar, enxergar o detalhe, que é o grande lance. Porque é o olhar educado, né? Você aprende Sim. a educar seu olhar. E na olhar verdade, com a audiodescrição. E eu confesso rapidamente, sem querer atrapalhar muito, que eu já fiquei feliz da vida de você ter chamado o meu receiver de receiver, não de rádio. É porque eu já tive um receiver. Tá bom. Eu já tive um receiver. Você foi na mosca ali, você tem um receiver ali atrás, é um receiver, exatamente. É um receiver maravilhoso, cara, tem vinis ali, olha como diz sobre ele. Exatamente. Tá respondido, Armando? Tá, muito obrigado, muito obrigado. Então, tá nos vemos terça ou quinta. Esperamos por você. Estarei lá, com certeza. Então, tá ótimo. Eliane, porque o resto todo mundo de câmera fechada, né? Esse povo aí não sei o que está fazendo de câmera fechada, mas enfim. Então, aqui. Então, Eliane, eu tenho cabelo preto, Sim. curto, ondulado, uso óculos, estou usando um brinco que talvez não apareça, de metal amarelo, uma camisa de malha vermelha com detalhe preta, na cor preta. No fundo, atrás de mim, aparece uma parede branca, uma janela, não sei se dá para identificar, e eu estou sentada numa poltrona de couro preto. A minha formação é em jornalismo e relações públicas, e durante anos atuei na área de produção cultural, e há 4 anos estou fora desse mercado. E quando eu ouvi falar de autodescrição, o olho brilhou, porque eu vim há algum tempo pesquisando qual curso fazer, se volto para a área de comunicação. E hoje, com o mercado, né, muito aquecido nas mídias digitais, já tinha feito um curso e falei, não quero aprender, mas não quero estudar isso.
E aí, quando eu vi sobre audiodescrição, eu me interessei, primeiro por ser uma atividade, uma atuação, um trabalho, né, inclusivo. E aí eu fui assistir, né, fui ver uma exposição no mar. E aí tive o primeiro contato, né, atentei mais para a atividade. E aí eu pensei, falei, olha, seja por aprendizado, né, pela atividade, seja por um interesse em voltar para o mercado nessa área de produção cultural, de audiodescrição. Legal. E por isso estou muito empolgada assim, participar, né, nesse workshop e conhecê-las mais, e conhecer mais a audiodescrição. Legal. Muito bom, Eliane. Qual foi a exposição que você viu no mar? Foi Carioca ou Cariocas? Eu não lembro ao certo. Crônicas Cariocas? Exatamente. Fomos nós. É. Com Bruna. A Bruna estava com a gente. Ela falou que fez trabalhos, mas eu não tinha certeza se esse tinha sido a Bruna também. O Crônicas é um tipo, é uma audiodescrição que a gente considera estética, né? É bem anticonvencional, né? Porque a gente criou outras narrativas, a gente vai falar sobre isso. Agora, me diz uma coisa, só para fechar que a gente está na hora. Você falou que você é uma mulher branca? Você é uma mulher branca? Você se autodescrita como branca? Porque eu não me considero branca, mas se eu falo negra, eu não sei se gera, né, dúvidas. Então, eu não falei. Essa coisa de autoidentificação é super importante, né? A gente sempre pergunta como a pessoa se autoidentifica, porque pode gerar um ruído enorme. Eu sou uma mulher negra de pele clara, porque meu pai era negro e minha mãe era branca. Então, eu sou uma mulher negra de pele clara. A partir de agora, você pode falar que você é uma mulher negra de pele clara. Não, se quiser. Não, também, sim, se você quiser. O que eu estou dizendo é o seguinte, que isso é importante nas descrições, é importantíssimo. Mas a gente é importante sempre, para não gerar esse conflito, a gente perguntar, quando possível, perguntar para a pessoa que a gente vai descrever como que você se identifica, como você se auto-identifica, como uma mulher negra, como uma mulher branca. Tem pessoas que falam parda, que assim, muita gente não usa mais, eu não uso, mas acho que pardo é papel mesmo, mas para mim. Né? Então, assim, tem detalhezinhos que são bastante importantes. Obrigada, Eliane. Obrigada, Eliane. Então, a gente está junto terça-feira, hein? É isso aí. Combinado, terça-feira. Combinado. Que ótimo. Gente, e para quem não tem alguém tem alguma dúvida, alguém que, enfim. Eu quero falar, sim. Oba. Por favor. É a do Aya. É do Aya? É do Aya. Tá Maria Braga. Tá. Meu nome todo é Maria do Rosário, mas me chamam de Duaia. Adoro o trabalho da Cida. A gente já se conhece desde Colatina, quando eu fui levar Não Me Forma, que é um filme para o qual eu cuidei bastante de tentar tornar mais acessível e levei lá para o primeiro Enades, foi onde a gente se conheceu. Também fazia uma peça solo que é bastante narrada e tal, que a Cida assistiu. E a Cida teve nas lives que a gente promoveu nesse tempo difícil que passou aí, e que está passando mais desde o início do ano. Tem uma série de dúvidas e muito desejo de desenvolver mais a audiodescrição, tanto pela questão da audiodescrição em si, como eu acho que ela também me ajuda a enxergar melhor. Eu escrevo também. Perfeito. E a audiodescrição leva a gente para uma síntese que é muito interessante para a escrita. E uma seleção, né? Uma edição obrigatória e rápida, assim, que eu acho muito legal. Eu sinto que a Cida se expressa super bem, ela sempre sabe o que vai dizer, e isso me deixa muito... É verdade. É incrível. Então, me interessa muito o curso. Eu estou muito aqui com um probleminha com a plataforma. O Teams, para mim, é sempre complicado. Desde que a gente foi dar as boas-vindas para o Cavi, quando ele voltou, que a gente fez um encontro, e algumas outras vezes que eu tento participar, nem sempre eu consigo com o Teams. Hoje mesmo eu estou ouvindo aqui com um meio chato aqui. Mas vou tentar, vamos ver. Hoje, pelo menos, eu já consegui participar mais do encontro. Vai ser ótimo, Duaia. A gente... Você tem muito para contribuir.
Tô com a boca cheia d'água aqui. Ah, que legal, que bacana. Ah, Mas é qualquer dúvida que você tiver, a gente te ajuda. A gente vamos nessa, vamos junto. Isso vai não, ser e bom. o pessoal da ABC é super prestativo, com suporte. É verdade. Pois é show, né? Sim. Camisa cinza listrada na horizontal com uma cor clara, que quase branco. Uhum. Eu sou brasileira, essa questão da pele que você falou é bem interessante. Eu sou brasileira, eu sou morena, agora é mais clara do que geralmente, porque eu não tenho pego muito sol, é bem misturada mesmo, e tem um olho grande, e o cabelo tem a mecha branca, que eu acho que é a coisa mais marcante, cabelo castanho com a mecha branca. Eu me lembro da mecha. Legal. Então tá Isso. Então a gente Prazer, tá junto. Duaia. Nossa, muito bom Seja ter você aqui. bem-vinda. Queria ver vocês, foi uma delícia o encontro. Espero que a gente encontre aí na terça-feira, se Deus quiser. Show de Obrigada. bola. Um abraço. Dá um abraço no Joaquim. Muito grande, docinho, e ele vai ficar feliz. Tá bom. Mais alguém, gente? Só quero mandar um beijo especial para essa mulher linda que está do seu lado, Georgia. Gisele, de Cuiabá. Ah, não conheço. Pois é. Esse pessoal que tem ciúme lá de Cuiabá, é isso? Sim, mas ela é Mas ciumenta. eu te conheço, Georgia, horrores, querida. Só é? para a gente ter uma oportunidade de estarmos juntas. Sou super fã. E graças a Cida, porque foi minha primeira professora de audiodescrição. Eu falo aqui de Cuiabá, gente, a terra do calor, que está ultimamente relativamente agradável, com um tempinho de chuva. E é uma alegria. Eu fico na cola da Cida. Vi ali e falei, opa, peraí, vamos lá. Ai, que bom! Mas tem assim, a Cida já contribuiu imensamente na minha vida, não só trazendo a audiodescrição, né? E foi num momento, assim, acho que diferente para ela também, né, Cida? Que foi falar com cientistas, né? Um campo meio, sei lá, ser meio duro, mas porque eu também encontrei pessoas muito sensíveis, né, Cida? Sim. Cida participou de uma live, a participação dela foi incrível. E, assim, o bichinho da audiodescrição me pegou mesmo. A Cida que trouxe do Rio para cá. Delícia! Assim, e nessa área, gente, é encantador, né? O trabalho. O meu desafio ainda é aquele também, Cida, de trazer isso com mais evidência para o meio acadêmico, né? Para o meio científico. E é por isso que eu vim aqui, porque eu preciso me fortalecer um pouco mais no trabalho em si, sabe? Envolver tudo que envolve a audiodescrição. Não que a gente tenha que fazer tudo, né? Com certeza. Mas eu preciso aprender algumas coisas e, ainda que não seja especificamente aqui o curso para isso, eu já entendi um pouco das aulas, enfim, mas eu vou ver de tudo um pouco, a gente vê de tudo um pouco, né, Georgia? Essa questão, por exemplo, da edição. E aqui na minha região, Cida, ainda é um lugar, assim, muito, muito carente de profissionais. Coincidentemente, hoje me procuraram, né? E eu fico assim, sabe, só lembro de você, minha amiga. Falei da Inclusive, é um trabalho com filme, mas... A Tayana desenvolve um trabalho bem legal, né? Tayana, falei rapidamente, assim, com as pessoas. Tayana já, inclusive, trabalhou para Inclusive, já fez trabalho para Inclusive. Eu vi. Eu sempre falo das minhas primeiras professoras de AD, que foram você e a Thay. E, enfim, e toda vez que a gente está assim nesses espaços, né? Eu já fiz vários cursos, a Cida sabe, a gente aprende muito. Eu já vi aqui que os colegas são especialíssimos, né? Legal. Vai ser bom esse curso, tô achando, gente. Trocar, viu, gente? Muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Muito legal. Obrigada pela confiança. Sim. Né? E a gente não existe pergunta boba. Se a gente não souber responder na hora, a gente resolve depois, a gente aprende junto. Sem sombra de dúvida. Tá bom? Estamos aqui com vocês. E obrigada, ABC, por mais essa oportunidade. Então, da gente estar aqui na segunda edição desse workshop,
para a gente foi super prazeroso o Com primeiro. certeza, foi muito legal, muito legal. E tenho certeza que esse outro vai ser muito bom Vai também. sim. É isso, gente. Então, joinha. Gente, muito obrigada. A gente se vê, então, na terça-feira. Às 6 horas da tarde, às 18 horas. 18 não, é 18? Não é 7? 18. Ih, gente, pessoa ela é um louca. perigo, gente, ela é louca, mas eu coloco ela nos eixos, podem ficar Tá tranquilos. bom, ainda bem que eu tenho ela, né? Tchau. Então, Aliás, tá, o tempo de duração da aula é 2 horas, é isso? 2 horas. Isso, De das 18 até as 20. A gente tenta, Isso. Armando, a gente tenta. Tá Não, bom, não, mas tá a bom. gente vai cumprir. A gente vai cumprir. Dessa vez a gente vai É porque cumprir. hoje eu estou sem relógio e sem celular, entendeu? Deixei por conta dela, mas a semana que vem eu estou na minha casa. Então tá bom, Beleza. gente. Obrigado. Muito obrigada, viu? Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Obrigado. Tchau. Até logo. Boa Prazer. noite.